Muito bom dia a todos. Eu gostava de começar por me apresentar. O meu nome é Rui Ochoa. Eu estou ligado a uma publicação na área dos eventos, portanto, aparentemente não tenho nada a ver com este setor, com esta área da medicina. Mas a verdade é que estou, como jornalista, há muitos anos ligado a esta questão, ou a este setor da organização de eventos, e, portanto, encaixa perfeitamente neste tipo de iniciativas. E tenho depois uma outra circunstância. A minha mãe trabalhou durante a vida toda dela como técnica de radiologia no Hospital de Santo António e, portanto, eu posso dizer que algumas das minhas primeiras recordações de infância são de brincar num hospital, enfim, com a imponência do Santo António e transformar aqueles corredores quase numa espécie de parque de diversões, enfim, se isso é que é possível num espaço com a solenidade e com a importância de um hospital daquela dimensão. Agradeço a presença de todos, agradeço evidentemente, antes de mais, o convite para estar aqui, agradeço a presença de todos, enfim, um domingo de manhã é sempre uma altura muito desafiante, ainda por cima com bom tempo. Mas nós estamos aqui hoje para discutir um tema que é o mote para uma conversa absolutamente informal: desporto, sexo e outras ousadias sem prazo de validade, e, portanto, isto dá absolutamente pano para mangas. E temos como convidados, e eu passo a apresentar aqui, a partir da minha esquerda, a doutora Mafalda Duarte, que é psicóloga e que, enfim, apesar de agora estar a trabalhar no ensino superior, é o seu foco. Tem investigado muito e tem trabalhado muito a questão do envelhecimento ativo. Depois, o Dr. Francisco Allen Gomes, que é psiquiatra e sexólogo. E, finalmente, na extrema esquerda, sem conotações políticas, Jaime Milheiro, que é fisiatra e que está ligado ao Centro de Alto Rendimento do Futebol Clube do Porto e ao Comitê Olímpico. Corrijam-me se estiver enganado em relação a algum destes dados. E eu gostava de, enfim, começar talvez pelo fim e perguntar-vos qual é que era a mensagem mais importante, a mais importante mensagem que gostavam de deixar aqui hoje nesta nossa conversa informal. Quer começar? Começo eu, portanto. E vamos assim por ordem. Sim. Um bocadinho mais. E depois, agora começamos assim muito organizados. Sim. E depois podemos... aliás, eu até deixo também este desafio desde já, que era que também do público pudessem vir questões ou comentários e, portanto, que o diálogo e a conversa se estabelecesse, de facto, a esse nível. Muito bem. Muito obrigada. Antes de mais, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite à Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e, de alguma forma, dar-vos os parabéns por este tipo de iniciativa, que eu acho que é sempre importante criarmos aqui alguns esforços para nos juntarmos e debatermos algumas áreas que são sempre pertinentes e que, mesmo assim, acabam por criar sempre novas oportunidades, novos espaços para aquilo que são a partilha de experiências e de conhecimentos em áreas, e vão perceber, de áreas tão diferenciadas, porque acabamos nós próprios por integrar este painel e termos aqui formações e experiências tão distintas quanto isso. No meu caso em particular, só uma nota muito breve: eu sou então psicóloga, sempre fiz investigação na área do envelhecimento, integro então aqui no grupo de investigação da medicina da Faculdade do Porto, no grupo de Sintesis, e realmente uma das nossas grandes preocupações é percebermos, e esta, para ir ao encontro daquilo que foi colocado, e esta é se calhar a principal mensagem que eu gostaria que vocês de alguma forma retirassem, é que estudar o processo de envelhecimento implica inevitavelmente contemplar um conjunto de áreas. Portanto, nós nunca trabalhamos especificamente numa área só e única e exclusivamente, mas acabamos por ter que integrar uma visão bastante mais abrangente e multidisciplinar, até porque o próprio processo de envelhecimento assim o preconiza. Portanto, surgem então um conjunto de alterações físicas, psicológicas e sociais, e nós, quando estudamos e quando partimos para aquilo que são os modelos de envelhecimento, onde está o modelo ativo, bem-sucedido, produtivo, acabamos sempre por ter que integrar uma panóplia de dimensões. Porque não envelhecemos só numa única esfera. Portanto, existem então um conjunto de indicadores que estão inerentes a este processo. Quando falamos de envelhecimento ativo, falamos num modelo que se traduz, obviamente, numa prática
que contempla estas mesmas dimensões. E muitas vezes temos a ideia que promover um envelhecimento ativo é fazer atividade física, seja em contexto mais controlado, nos ginásios ou nos espaços mais controlados, ou que tenha uma orientação tão específica quanto isso. É uma ideia completamente errada e que não confere realmente aquilo que se preconiza no modelo de envelhecimento ativo, em que nós, aquilo que propomos à população mais envelhecida, ou que está claramente a enfrentar um processo de envelhecimento, é promovermos e canalizarmos formas de se manterem ativos nas várias esferas, seja psicologicamente, emocionalmente, afetivamente, fisicamente, socialmente, cognitivamente. Portanto, existem aqui um conjunto de esferas e de áreas que nós tentamos trabalhar, tentamos implementar, de forma a que a pessoa, mediante um conjunto de circunstâncias muito pessoais, obviamente, selecionando sempre objetivos, otimizando recursos, compensando de alguma forma, ou seja, e de uma forma mais adequar às características de cada um, promover aquilo que é a atividade até ao mais tarde possível. Os próprios estudos longitudinais dizem que quanto mais ativamente nos mantivermos, mais otimizamos o nosso processo de envelhecimento. Portanto, essa é com certeza uma mais-valia. Daí a principal mensagem que eu acho que faria sentido e nesta fase, e enquadrando aqui um bocadinho o processo de envelhecimento, é de alguma forma pensarmos que quanto mais ativos estivermos, de alguma forma melhor estamos a enfrentar e a preparar o nosso processo de envelhecimento. Ora, em primeiro lugar, os meus agradecimentos pelo honroso convite de estar aqui a integrar uma mesa sobre envelhecimento e sobre alguns fatores do envelhecimento. E alguma nota para me enquadrar, não é? Eu sou, de facto, um velho, não é? Estou reformado das minhas funções oficiais, daquilo que foi a minha carreira hospitalar durante a vida, mas continuo a minha atividade a nível clínico, etc. E é esse nível que é muito importante. E este tem uma vantagem. Eu, por exemplo, aos 50 anos deixei de falar sobre... Mas isto é rigorosamente verdade. Eu, aos 50 anos, deixei de falar sobre sexualidade na adolescência. Porque achava, nessa altura, que já estava tão longe, tão longe, tão longe, e estavam a surgir coisas que já me passavam. E, portanto, deixei de falar sobre a adolescência. Uma das vantagens que tem o meu envelhecimento é que sobre este tema eu nunca vou deixar de falar. Mesmo quando tiver muito esquecido. Porque, citando um escritor célebre, e que eu gosto muito, ele disse que o maior triunfo da vida é os velhos esquecerem-se de tudo o que não é essencial. E, portanto, espero que a manutenção das coisas essenciais me permitam, daqui a uns anos, ainda poder estar num sítio destes. A minha mensagem para as pessoas mais velhas e, sobretudo, para as pessoas mais jovens, é que a sexualidade, visto que é a área que eu irei abordar mais aqui nesta conversa, é qualquer coisa que nos acompanha desde que nascemos até morrermos. Até morrer. O problema é saber quais são os fatores que levam à manutenção desta sexualidade até à morte, e então nós dizermos que a esperança média de vida daquela pessoa correspondeu à sua esperança média de atividade sexual e quais os fatores que podem favorecer isso e quais os fatores que podem impedir isso. E a mensagem é que, dentro do conceito que a doutora Mafalda acabou de falar do envelhecimento ativo, que é manter, no fundo, tudo aquilo adaptado, obviamente, todas as valências e fatores do indivíduo, é evidente que dentro disto cabe a sexualidade. E, portanto, aquilo que eu penso que é importante é depois podermos clarificar quais os fatores que impedem
e quais fatores não impedem. Sobretudo, e atendendo ao tema destas jornadas, sobretudo, partes importantes que dizem respeito à intervenção médica em geral, nas pessoas mais velhas. Bom dia. Muito bom dia. Desde já também queria agradecer o convite. Queria agradecer ao Vasco, meu colega de curso, fizemos a faculdade juntos, o convite, e ao Dr. João Correia, e que foi um prazer revê-lo, porque faz muito tempo que... E tenho muitas memórias conjuntas consigo, de quanto me ensinou, portanto, muito obrigado por estar aqui, porque se calhar não tenho noção disso, e já aproveito para o dizer publicamente. Respondendo à mensagem, respondendo à pergunta numa breve mensagem, e eu sendo uma pessoa mais do exercício e sendo mais uma pessoa mais habituada a analisar e a quantificar e andar aqui na perspectiva do rendimento, da performance e da performance associada ao envelhecimento, porque são dois mundos absolutamente complementares. A primeira mensagem que eu queria passar é que todas as tabelas que tiverem ou tivessem lido ou que possam vir a ler no futuro, quase todas elas são obsoletas. E tudo o que nós perspectivamos para o futuro, hoje em dia, o que se falava há 5, 10 anos atrás, a palavra é exatamente essa, são coisas obsoletas. Hoje em dia tenho o privilégio de assistir a performances notáveis, indivíduos com 70 anos de idade, com 65, com 75, que neste momento ainda nós podemos considerar uns outliers, portanto, fora da curva, indivíduos que não, de facto, estatisticamente estarão fora da curva. Mas nas gerações que estão para vir, nomeadamente, eu tenho muita esperança na minha geração, ou nas próximas, um bocadinho à frente, um bocadinho atrás, queremos conseguir bater uma série de recordes e iremos conseguir manter uma atividade física, mental, sexual, muito para além do que se possa pensar. Para isso temos muitas ajudas hoje em dia. Temos esta percepção de uma série de influências que podem nos ajudar favoravelmente ou desfavoravelmente. A parte hormonal, como é óbvio, que depois mais para a frente poderei entrar mais nesse assunto, é uma parte obrigatória de analisarmos aqui, porque é a carência hormonal que leva à doença. Portanto, se nós partimos desse pressuposto, se é a baixa hormonal que nos vai promover a doença, se nós mantivermos os níveis hormonais associados, que estariam, no fundo, expectáveis com o envelhecimento, nós vamos, no fundo, dar aqui uma perspectiva anti-envelhecimento. E as pessoas poderão, de facto, manter-se mais ativas e manter-se, e, portanto, contrariar esta baixa associada à idade, no fundo. A vida é uma montanha, eu gosto muito de explicar isso aos meus doentes, em que nós temos o crescimento, nascemos, maturamos, tornamos-nos reprodutíveis, a nossa capacidade hormonal máxima mais ou menos estabelece por volta dos 22, 25, 28 anos de idade. A partir daí é o nosso pico, dos 28 aos 40 temos de facto uma diminuição, mas uma diminuição ténue, portanto ali um pequeno platô com um pequeno desvio, e a partir dos 40 é o outro lado da montanha, começamos a descer, começamos a baixar, isto estou a falar hormonalmente e em termos de neurotransmissores também, e se nós conseguimos atenuar essa quebra, esse outro lado da montanha, conseguimos entrar num cenário completamente diferente do até agora visto e do até agora concebido, no fundo. Isto não é futurologia, não tomem isto como futurologia, nem como ficção científica, mas é uma área, cá estávamos a falar, esta questão, não é a questão da imortalidade, mas a questão da amortalidade. Hoje em dia consegue-se, no fundo, quase questionar. Não seremos imortais, mas negar a mortalidade, portanto, a mortalidade. E isso é delicioso de pensar, nisso. Portanto, a minha primeira mensagem é exatamente essa. Tudo o que pensem que possam... Há uma série... Então, entrando nas tabelas do exercício, que hoje em dia se vêem tanto, eu diria que a maior parte delas, não, são todas, de uma maneira geral, a medicina também, nem sempre nem nunca, mas são obsoletas. Muitas das tabelas e muitos dos quadros da medicina, para terem uma noção, foram criados, no fundo, por estatísticas norte-americanas, dos anos 30 do século XX, 1930, 1940, 1950, com cidadãos brancos, de raça branca,
e com cerca de 1,70 m, portanto, e vejam o quanto nós estamos distantes dessa amostra. Estamos completamente longe já dessa amostra. E novas tabelas são precisas, novas considerações são precisas. E pronto, isto é só um pequeno introito. E obrigado pelo convite. Muito obrigado. Dr. Alan Gomes, falou na importância de poder desenvolver uma vida sexual saudável, equilibrada, também com o avançar da idade. Enfim, como observador, parece-me que existe uma pressão social, um enquadramento, um contexto que, de alguma forma, pode ser um obstáculo a que isso aconteça. Continuamos a olhar com demasiado preconceito e até que ponto é que isso é limitador para a vida sexual dos mais velhos? Pois, isso é uma pergunta interessante, é uma pergunta fundamental, que é como é que uma determinada sociedade vê ou considera o comportamento sexual dos seus cidadãos mais velhos. É evidente que há uma mensagem generalizada de associar o sexo a gente jovem e gente bonita. Já nesta mensagem, há muitas franjas que saem, mesmo a nível de gente jovem, sobretudo se não for bonita. Bom, e, portanto, o padrão que se dá de sexualidade é um padrão que diz respeito, digamos, a pequenos núcleos da nossa sociedade. E depois há outros problemas, que é até que ponto os dois homens e mulheres, sobretudo homens e mulheres, têm o mesmo tipo de dificuldades ou de obstáculos em relação à sua realização sexual. Mas há transformações muito importantes, muito importantes. Eu vou citar uma apenas, porque se nós verificarmos, por exemplo, no envelhecimento dos homens, que há uma grande preocupação com a execução sexual, com a performance, com manterem os mesmos níveis de performance e sentirem-se muito ameaçados quando começam a haver dificuldades a este nível. E das mulheres que, pelo contrário, parece que aquilo que notam, ou aquilo que é a sua perda da tranquilidade, da atração. Havia uma personagem do Milan Kundera que estava à espera do seu amante numa praia da Normandia, e quando ele chega, vê muito triste, e ele, o lugar de vida de avião, veio de automóvel a noite inteira para estar mais tempo com ela. E quando lhe perguntou o que ela tinha, ela disse: os jovens já não se viram quando eu passo. E onde nós assistimos a algum paradigma de mudança, o exemplo para mim mais coisa é o calendário Pirelli. Suponho que toda a gente sabe mais ou menos o que é os calendários Pirelli. Pirelli é uma marca de pneus. Os calendários existem desde 1964. Todos os anos é feita uma edição. É uma edição que foi sempre extremamente cuidadosa, extremamente requintada, sofisticada, para que foram convidados os melhores fotógrafos e os melhores modelos, digamos assim. E aquilo que foi sempre uma constante eram realmente modelos esculturais, jovens, não é? Sei lá, dentro de uma certa exposição considerada sexy, sensual, etc. Este padrão, que aliás há neste momento uma publicação que eu ainda não vi, mas que já está na FNAC, que é uma história praticamente dos calendários todos até uma determinada altura. Ainda nós podemos ver no calendário de 2010 o friso de 14
mulheres jovens e tal, e fabulosas, pelos critérios de beleza atual, etc. No entanto, em 2016, os calendários Pirelli, quem faz a fotografia é a Annie Leibovitz, e escolhe 14 modelos, normalmente são 14 os modelos, de mulheres que se distinguiram pela sua função social e pela sua capacidade de influência. E, por conseguinte, não tem nada a ver com o padrão de beleza, mas sim a ver com o padrão de influência social destas mulheres. Foi muito interessante, mas eu penso que talvez ainda mais interessante será o 2017. O 2017, que é fotografado por Peter Lindbergh, vai escolher 14 mulheres, vai utilizar à mesma um critério, se quiserem, de sensualidade, mas vai haver uma diversificação de idades. As duas mais velhas têm 70 anos, uma tem 70 anos e a outra tem 71, a Helen Mirren e a Charlotte Rampling. Mas o mais interessante é que depois o outro conjunto, o conjunto total de mulheres, dá uma média de idade de 44 anos. E, portanto, ultrapassámos de longe, não é, as idades da mulher de Balzac. Certo. Acho que me permite só interromper. E já agora, ainda só mais... Sim. Agora, ver o que é que iria acontecer com o 2018. O 2018 vai ter uma característica, portanto, é all black, é tudo gente de cor, dos dois sexos, e que também tem a ver muito com a sua representatividade social, e vai ser temático. E o tema é Alice no País das Maravilhas. E, portanto, essa transformação é uma transformação que eu acho muito significativa, embora possa ser uma ponta de lança. Certo. Aliás, eu, a propósito, e era isso que ia acrescentar, recordo-me do exemplo da Isabella Rossellini, que foi despedida aos 40 anos por uma marca de cosméticos e contratada aos 60 para voltar a representar essa marca. Portanto, vê nisso um sinal de esperança, de alguma forma, neste tipo de mensagens que passamos para o grande público? Da mesma maneira que está a haver uma grande pressão em determinadas, sobretudo na área do anúncio, na área da beleza, em que vão buscar celebridades e tudo, não usar o Photoshop. E, portanto, tentar que as modelos, não é? No caso agora a Rossellini, apareçam com a idade que têm. E penso que este é um fator de mudança social e que, eventualmente, leva progressivamente as pessoas, não é? Aprenderem a olhar para as pessoas e a sentirem-se... Ou seja, por exemplo, aquilo que havia uma mulher, eu tinha muita admiração por ela, a Susan Sontag, que em 1975 escreve um texto duríssimo sobre o envelhecimento feminino. E diz qualquer coisa que um homem, mesmo um homem idoso e tal, continua a ter possibilidade de arranjar uma mulher nova que em última análise até cuide dele. Não é? Enquanto uma mulher só para funções da enfermagem e pouco mais. E depois ela fala no envelhecimento feminino nesse aspecto como um processo humilhante de degradação sexual, de desqualificação sexual, melhor. E eu penso que isto está a ser ultrapassado. Está a ser cada vez mais ultrapassado. E, portanto, que há esperança nesse aspecto. Que há esperança. Certo. Mafalda Duarte referiu, evidentemente, em vários aspectos que é necessário contemplar quando se olha para o processo de envelhecimento ativo. O mais óbvio é, evidentemente, o aspecto físico. É aquilo que mas qual é o aspecto mais desafiante por aquilo que é a sua experiência? Há duas grandes dimensões que estão claramente relacionadas com o processo de envelhecimento ativo e que nós vamos muitas vezes descurando, mas que são primordiais para se manter ativo até ao mais tarde
possível daquilo que são então o número de anos vividos. Portanto, uma das questões é claramente a esfera psicológica e emocional, onde está também, obviamente, integrado aqui os aspectos da intimidade, da afetividade, da sexualidade. Muitas vezes descora-se o bem-estar psicológico das pessoas mais velhas. Achamos que envelhecer é um processo natural e que por si só acarreta uma sintomatologia muitas vezes depressiva, pensamentos pessimistas, negativistas, até porque a conotação de que se envelhecer é o fim daquilo que é um processo de desenvolvimento, o fim a fase final do ciclo vital, e que acarreta por si só toda uma conotação negativa, nós ainda vivemos muito à luz deste estereótipo em determinados contextos e às vezes atua-se ainda um bocadinho de acordo com esta dimensão, muito porque também está intrínseca às próprias comunidades, mas depois às vezes aqui os próprios técnicos também eles acabam por atuar um bocadinho nesse sentido. Portanto, o desafio aqui é claramente termos foco e focarmos naquilo que é a promoção de um envelhecimento bem-sucedido, que é a esfera mais psicológica daquilo que é o envelhecer bem. E envelhecer bem acarreta, então, esta percepção daquilo que são os limites de cada um, portanto, tendo em conta as suas características físicas, psicológicas, emocionais, sociais, e otimizar, compensar estratégias para que possamos estar emocionalmente envolvidos, ativos e bem-sucedidos. Outro padrão também importante e que muitas vezes também é descurado é claramente aqui o padrão social, a esfera social da pessoa. Achamos que as pessoas mais velhas têm, inevitavelmente, uma redução brutal do número, do mapeamento de relações sociais, de pessoas que realmente estão proximamente ou que mantêm alguma relação de afeto, de vínculo, de proximidade, de referência, mas os próprios estudos dizem-nos que as pessoas mais velhas, à medida que então os anos vão passando, o número de relações realmente reduz-se, contudo são relações de proximidade, de maior, e passo a expressão, de maior qualidade. Portanto, cabe-nos a nós, enquanto técnicos, promover estas próprias relações, portanto, e não as descurando. E aqui, obviamente, há um conjunto de áreas e de boas práticas, de alguma forma, que podemos ter presente, de forma a que a pessoa mantenha-se socialmente ativa e que continue na busca desta participação social, que é um dos pilares do próprio processo de envelhecimento ativo também. Já, mulher, eu recordo-me de ver há algum tempo uma referência a que, mesmo em pessoas bastante idosas, era relativamente fácil, por exemplo, fazer elevar os níveis de massa muscular. Nessa ideia de prolongar a vida de um atleta, quais são os aspectos mais difíceis de gerir? Provavelmente vai-me falar na questão hormonal, não é? Mas quais são os aspectos mais difíceis de fazer acompanhar, enfim, para aumentar essa tal longevidade e essa tal performance, digamos assim? Nós, hoje em dia, uma maior parte da amostra que eu tenho, nós que nos dedicamos, no fundo, a esta medicina desportiva, a medicina da longevidade, é o considerado aging athlete. Portanto, o atleta, de facto, nós temos atletas que se iniciam a prática desportiva com 40 anos de idade e temos atletas com 50, 60 anos de idade a fazer 5 sessões de treino por semana, outros 6, 7, e que estão perfeitamente na outra zona, na outra parte da montanha. E a questão de manter o tónus muscular, se por absurdo o indivíduo mantivesse sempre a mesma carga, o mesmo estímulo, ele iria perder tónus muscular. Primeiro que seria adaptar, e a partir do momento em que entra em zona de adaptação, as transformações, o processo inflamatório é muito menor e, portanto, não podemos esquecer que é a inflamação que nós criamos muscularmente que nos vai promover a cascata da testosterona e nos vai fazer depois uma compensação, chamado efeito de sobrecompensação, e ter a resposta do crescimento muscular. Crescimento muscular é sempre esse o termo que devemos aplicar, porque nunca sabemos se é por... Nunca sabemos, não. No ser humano pensamos que é só por hipertrofia e não por hiperplasia, que acontece no modelo animal. E, portanto, tentar manter esta hipertrofia a partir de uma certa altura,
começou a pergunta a dizer que era relativamente fácil, e eu contraponho, não é assim tão fácil, pelo contrário, é fácil em quem nunca fez nada. Sim, mas eu referia-me justamente a isso, ou seja, uma população, mesmo envelhecida, Sim. que não tem uma prática física habitual, começando essa prática de um modo relativamente simples. Eu, para dar essa resposta sem entrar eu às vezes tenho este defeito, não consigo fugir muito à terminologia médica. Antes de haver uma fase de crescimento periférico, a chamada fase miogénica, portanto, gênese de músculo, crescimento muscular, tem que haver uma fase neurogénica. Portanto, e antes de poder haver a verdadeira transformação periférica, o crescimento muscular, tem que haver primeiro, esse desenvolvimento tem que se dar no cérebro. Primeiro tem que haver uma parte no cérebro que tem que começar a absorver o gesto e a fazer uma série de questões. Quando estamos a falar de pessoas que possam já ter níveis relativamente baixos de testosterona, de facto isso não é assim tão fácil. Quando nós falamos de testosterona, que é para a classe médica, para a classe não médica, é completamente associada à função muscular, à agressividade, à função sexual, ela tem um efeito muito para além disso. E eu já vou chegar à resposta. Ela tem um efeito na perspectiva da manutenção da saúde cardiovascular. E quando nós propomos a alguém que faça exercício, ou que alguém tenha os benefícios do exercício, temos que primeiro perceber se esse indivíduo está apto a receber a carga que nós vamos. Essa é que é a grande questão de qualquer prescritor. Eu faço uma prescrição de exercício, mas neste caso, quando falo de exercício, eu falo qualquer prescritor, médico, de outras áreas da medicina. E porquê é que nós temos dois indivíduos com o mesmo diagnóstico, neste caso 2 sedentários, no meu caso, por exemplo, e eu proponho aos dois fazer exercício 3 vezes por semana, a 60% da sua capacidade máxima, não sei, faça um plano, e um evolui favoravelmente e o outro não. Esta questão de responder ou não responder ao que nós propomos. Está bem feito o diagnóstico, está bem feito o plano terapêutico, mas um responde muito bem e o outro não responde. Nós chegamos, o que é que aconteceu de errado com este? E a minha interpretação disso é a saúde orgânica de base. A saúde orgânica, o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, a saúde orgânica é uma boa presença, uma boa disponibilidade de neurotransmissores, ou, neste caso de micronutrientes, que são fundamentais para a capacidade de se dar a síntese, a construção, a síntese proteica. Um bom aporte de proteína também, como é óbvio. Mas para haver hipertrofia tem que haver mais síntese que destruição. Ok? Mais síntese que destruição. Nós, quando exercitamos, destruímos. Ou melhor dizendo, nós, quando estamos acordados, estamos a destruir. E quando dormimos, estamos a reconstruir. Também, se calhar, uma boa mensagem, uma boa metáfora. Metáfora não é uma ideia. Nós catabolizamos durante o dia. Catabolizar quer dizer consumimos. Nós consumimos durante o dia e anabolizamos durante a noite. Construímos durante a noite. E para anabolizar durante a noite, primeiro temos que dormir. Temos que ter a capacidade de dormir, ir a uns sonos profundos, em que iremos promover duas hormonas fundamentais, que é a hormona de crescimento e a melatonina, que têm um potencial regenerador enorme, preventor até. Melatonina e tratamento de cancro da mama estão mais do que associados. Aliás, as populações com maior risco de cancro da mama são as enfermeiras e as médicas. Porquê? Simplesmente porque trabalham de noite, ou todas as pessoas que trabalham por turnos. Porque não estão a fazer a devida recompensação, ou recompensação, melhor dizendo, ou regeneração que deveriam estar a fazer durante a noite. E dormir das 7 da manhã às 3 da tarde é completamente diferente de dormir da meia-noite ou das 11 da noite às 7 da manhã. E portanto, continuando a perceber que se ele será um responder, desculpem o inglesismo, ou não, ou se não irá responder. Portanto, temos de ter a noção que ele está a dormir bem, temos de ter a noção que ele tem um bom aporte, um suficiente aporte de aminoácidos, nomeadamente aminoácidos essenciais, mas não vamos entrar nessa perspectiva, que tem uma boa alimentação. A alimentação a partir dos 40 anos de idade devemos privilegiar, sem dúvida, uma dieta hiperproteica, um bom aporte de proteínas, e hipocarboidratos. Sabemos que a maior parte dos açúcares simples é inquestionável a associação com uma série de cancros. A obesidade é inquestionável uma associação com uma série de cancros. Mas então este inimigo escondido que é o açúcar, e o açúcar simples, as farinhas brancas, os óleos vegetais, todas essas perspectivas, tudo isso sabemos que
que levam à doença. E hoje em dia é uma lacuna muito grande, eu acho que ainda da área médica, que é não associar a resposta terapêutica ao que nós comemos. A prescrição é o fármaco, totalmente fármaco. Hoje em dia temos à nossa disponibilidade os nutracêuticos, são nutrientes com efeito farmacêutico. Temos hospitais norte-americanos, hospitais públicos que prescrevem nutracêuticos. Hoje em dia, quando eu prescrevo zinco a uma pessoa porque potencia efeito androgénico, e não há muitas questões de zinco, mas que é isto? Zinco não é que se compra, não é que não se compra, compreende? Na prescrição de um hospital para vermos os déficits de micronutrientes, menos amigos meus referem-me, tem lá no pedido das análises de vitaminas, que não faz sentido nenhum. As vitaminas são todas diferentes, têm tantos efeitos diferentes, têm uma série de questões, não é? Mas voltando, portanto, ao início, o efeito, por exemplo, musculoesquelético que a vitamina D tem, sabemos que a vitamina D é carente a 95% da população, ou uma coisa, quase todas as pessoas têm essas necessidades. E, portanto, nutrição, bom aporte proteico, perceber que carga aquela pessoa tem, poder descansar bem de noite, poder regenerar de noite, não inflamar em demasia a pessoa, porque uma pessoa quando vem do sedentarismo, que vai fazer uma caminhada ou algo que saia do seu conforto, temos o risco, ainda para mais se houver um excesso de peso pendural, de inflamar osteoarticularmente, de inflamar organicamente e não ter a devida resposta. Portanto, qualquer pessoa que não tenha a devida saúde cardiovascular, que não tenha em presença dos micronutrientes fundamentais, um bom pool, uma boa quantidade de aminoácidos essenciais que ajudem a promover a síntese proteica e não tenha uma boa regeneração noturna, a resposta irá ser, infelizmente, inconsequente. Portanto, isto agora eu acho que posso ter dado alguma confusão, mas há uma série de coisas que nós temos que analisar quando estamos a propor o exercício às pessoas. Nós devemos, das regras fundamentais da longevidade, é boa qualidade de sono, um bom aporte nutricional e a prática do exercício. São as três coisas que eu mais preconizo, que eu, no fundo, mais sensibilizo às pessoas. Promoção do exercício, bons cuidados alimentares e muito cuidado com o sono. Muito cuidado. Hoje em dia nós temos aparelhos que analisam a nossa qualidade de sono, sabemos quantas horas estamos em sono profundo, sabemos podemos estar na cama 7 ou 8 horas e estar com zonas profundas de 30 minutos, 40 minutos. Em zonas REM, muito mais, sono REM, que é um sono muito mais agitado, 4 horas, e estar acordados. Hoje em dia temos uma série de aparelhos, pulseiras, anéis, altamente fidedignos. Eu utilizo muito no desporto, porque o atleta de alto rendimento que treinou, está numa zona de maior carga, se ele não tiver a dormir bem 1, 2, 3 noites, é preciso informar o treinador que está a começar a ter compromisso de sono, é preciso abrandar a carga. Isto é só um exemplo de quanto isto pode ser, é fundamental. Eu até entraria aqui numa coisa chamada o sistema nervoso autónomo, mas isso se calhar é muito... que é um sistema nervoso autónomo, tem 2 feixes, simpático e o parasimpático, e o simpático manda fazer, e o parasimpático deixa fazer. Se calhar é uma maneira simples de explicar. O simpático contrai e o parasimpático relaxa, de uma maneira geral, exceto na parte intestinal. E há pessoas que vivem em dominância simpática, vivem em contração, estão contraídas, pessoas que estão contraídas, estão apertadas, estão em contração durante o dia, chamada dominância simpática. E esta dominância, o que é que ela promove? Promove que o catabolismo diurno, ou seja, o desgaste diurno, é superior à regeneração noturna. E, portanto, são pessoas que, do outro lado da montanha, estão a ir de patins. Em vez de irem lentamente, não, estão a ir naturalmente e com mais 10 quilos às costas para descerem mais depressa, desculpem. Certo. É uma resposta muito, desculpem, mas é difícil explicar esta ideia sem utilizar esta terminologia. Peço desculpa, mas não, é um erro. Eu não consigo. É comum ouvir dizer que quando falamos numa população mais idosa, para
diferentes iniciativas, é mais fácil mobilizar mulheres do que homens. Isto vai de encontro àquilo que é a vossa experiência, a vossa prática? Há razões que expliquem esta mobilização diferente para atividades, para envolvimento em ações de diferente género, enfim. Reconhecem essa diferença? Primeiro, há mais mulheres que homens, portanto, já partimos dessa base, não é? É só uma pequena nota de rodapé que pode eventualmente aí fazer a diferença claramente. Nós temos mais mulheres com idades mais avançadas do que propriamente homens. Isso até mesmo em termos de investigação, que é onde eu estou mais próxima, portanto, as nossas amostras, os nossos estudos, grande parte deles são com mulheres. Nós depois tentamos ali fazer amostras equiparadas, equitativas, em termos de género, mas é difícil, porque inevitavelmente, de uma forma muito geral, acabamos sempre por tender mais ao sexo feminino. Claro que depois isto, em termos de resultados e de forma de poder extrapolar os resultados, temos de ter muitos cuidados, porque obviamente quando as nossas amostras são significativamente mais do género feminino, pode trazer aqui algum viés. Em termos de motivação e participação, aqui até mais nestas áreas de investigação, em projetos, sejam eles um bocadinho mais voltados para as áreas bio ou até mais para abordagens mais psicossociais, porque, claro, acabamos então por ter um maior número de mulheres, elas acabam por participar mais. Em termos de motivação, por alguns motivos, aqui até mais por questões sociais, elas poderão estar mais motivadas a colaborar, a participar em determinadas iniciativas. Mas não temos assim nenhuma regra básica que de alguma forma faça aqui uma distinção tão clara e tão distinta quanto isso. E depois tem muito a ver com as áreas, com áreas de interesse. Inevitavelmente algumas áreas de interesse estão mais vocacionadas para o sexo feminino e outras áreas poderão estar de alguma forma mais vocacionadas para o sexo masculino, portanto. Gostariam de comentar? Ora bem, eu não vou deixar de responder à sua pergunta, mas tenho que aproveitar as contribuições dos meus colegas de painel que me ajudam a passar depois a minha mensagem. Ora bem, o que é que eu aprendi? O que é preciso fazer para aumentar a longevidade? E uma longevidade saudável, obviamente. Porque neste momento há um dado fantástico. As mulheres que neste momento estão a nascer no Japão têm uma esperança média de vida de 100 anos. Neste momento. O bebê japonês, agora resta saber qual é a qualidade de vida que estas mulheres vão ter quando tiverem 100 anos. Este é o nosso desafio todos. Portanto, isso é um contributo. E o segundo, que foi da doutora Mafalda, quando diz uma coisa que é de uma importância brutal. Há mais mulheres que homens. Para mim, eu chamo isso, sabe como é que eu chamo isso? O abismo demográfico. E alguns estudiosos da idade dizem que, enquanto Freud dizia que a anatomia era um destino, há pessoas a trabalhar com o envelhecimento que dizem que a demografia é um destino. Porque, então, vamos ver, em termos de sexualidade, o que é preciso para que homens e mulheres se mantenham sexualmente ativos, de acordo com o seu padrão. Isso é outra coisa que também vale a pena discutir, mas se mantenham ativos, que tenham um bom estado de saúde, físico e psíquico. Isto é absolutamente... Não há nenhum estudo que diga ao contrário. E depois vem uma coisa terrível, terrível, que tenham um companheiro ou companheira. Não é? Ora, se nós formos ver todos os estudos, à medida que a idade avança, o número de mulheres vai aumentando. Sobretudo, o número de mulheres a viver sós. Assim, para ter a mudança que houve, por exemplo,
entre o censo 2001 e 2012. É uma coisa impressionante. E entre 2012 e 2017, datas da Pordata, que são facilmente estão acessíveis, a tendência continua, de uma maneira terrível, não é? E depois o que isso reflete na população a viver só. Os últimos dados europeus mostram que Portugal está em terceiro lugar no número de pessoas a viver sós. Bom, e que está em quarto lugar no número de pessoas com mais de 65 anos. E por conseguinte, quando muitas vezes se diz, as mulheres mais velhas mostram menos interesse sexual. As mulheres mais velhas mostram menos interesse sexual que os homens mais velhos. Mostram. É um mecanismo de sobrevivência. É a adaptação que elas têm que fazer ao facto de sobreviverem aos homens. Ou de sobreviverem aos seus companheiros. Por conta das... Mesmo naquelas que têm companheiros, e depois vem essa segunda parte, mesmo naquelas que têm companheiros, aquilo que se verifica é, pergunta-se a mulheres e homens, porquê é que as pessoas cessaram a vossa vida sexual? 68% de mulheres, isso é um estudo, diz que foi por problemas do marido, ou por doença, ou por morte, ou por qualquer problemas, portanto, de companheiro. Mas depois, quando se vai perguntar aos homens porquê é que cessaram, mais 71% dizem por problemas nossos. Problemas nossos homens. Não é? Os tais problemas de saúde. Não é? Os tais problemas de saúde, os tais problemas de um envelhecimento que deu anos, mas não deu vida aos anos, que é um dos lemas da OMS e que tudo incorporou. Eu no ano passado, fui fazer uma sessão austral num programa de envelhecimento que a Câmara Municipal tem. E tivemos num anfiteatro como este, que estavam presentes 50 e tal pessoas mais velhas. Portanto, todos para cima dos 70 anos. E estavam na sala, portanto, 50 e tal pessoas, 4 homens. Não era porque os outros homens não quisessem lá ir, é porque não havia. Não havia. Ou não se deslocavam, não havia. Provavelmente alguns porque também não apareceram. Não é? E aí eu penso que é mais fácil mobilizar as mulheres, eu acho que sim. Que é mais fácil, apesar de tudo. Porque estão mais sequiosas. São mais permeáveis também. Exato. E afastam-nas dos tachos, e afastam-nas de casa, e afastam-nas disso. Eu dá-me a impressão que com a idade, nós homens regressamos a casa, quando elas já não podem estar em casa. Estão fartas da casa. Tá? E depois, ainda por cima, como estamos sem nada a fazer, interferimos com as rotinas que as outras pessoas tinham lá em casa. Isso é uma catástrofe. Sem dúvida. A alteração de papéis, não é? Que também faz parte do próprio processo de envelhecimento, inevitavelmente. Claro, tem portanto, que ser, não há outra claramente. hipótese. Eu, na minha prática em particular, como lido, eu trabalho um bocadinho numa pequena ilhota, não é? Porque eu, às vezes, quando me lembro do Hospital Santo António e daquela azáfama toda, eu sou médico e tenho pessoas saudáveis à minha frente. Isso é uma coisa que eu também, se calhar, gostava de passar essa mensagem. Há pessoas que vão à minha consulta que não têm doença nenhuma, nem conhecida, e a perspectiva não é descobrir nenhuma doença. Eles não querem é ficar doentes. E isto é uma das maiores lacunas que eu aponto ao ensino médico. Eu não sei como é que está o ensino neste momento, acabei o curso há 20 e poucos anos, mas na nossa altura não havia nada de prevenção, era tudo terapêutico. O curso de medicina era um curso exclusivamente 100% terapêutico. Eu às vezes falo com colegas mais novos e continuamos, que se não é, agora deve estar 95%, 90% terapêutico. A palavra prevenção começa a ser falada, começa a entrar. Mas, portanto, é uma medicina muito limpa, eu chamo-lhe uma medicina muito assim, porque tem pessoas saudáveis, pessoas que a perspectiva é melhorar rendimento e não ficarem doentes. Eu tenho várias pessoas que não querem ficar doentes e vão à consulta, não é a minha procura.
E por isso não posso estar aqui a dividir em géneros, não consigo responder a isso. Achei, portanto, eu adoro partilhar um painel com gente da área da psiquiatria, da psicologia, porque eu acho que somos completamente complementares. Como estávamos a falar há pouco, meu pai é psiquiatra, eu tenho muitas conversas em casa, e agora vou almoçar à casa do meu pai, e várias vezes temos estas discussões. Ele leva muito para estas questões freudianas e as perspectivas que nós, pronto, comportamentais associadas a coisas, no fundo, da nossa infância e não só, não é? E eu vou sempre com a abordagem mais matemática, mais orgânica, mas o indivíduo, porque o indivíduo mais ansioso, quando falamos de ansiedade, hoje em dia a ansiedade é um dos sintomas da maior parte da população, ou com uma enorme quantidade de gente que vive ansiosa, em virtude deste estilo de vida frenético, que agora a maior parte das pessoas tem. A ansiedade cursa com hipercortisolismo, portanto, o cortisol é o hormônio de stress, não é? E cursa com hipercortisolismo. A melancolia e a tristeza cursam com hipocortisolismo. Isso é inquestionável. Agora nós não sabemos se é o hipocortisolismo que levou à melancolia e à tristeza, se é o inverso. Mas sabemos que há depressões secundárias. A depressão é a principal doença, estima-se, a partir de 2020, pela OMS, não é? E vamos, a terapia é exclusivamente psiquiátrica, por isso as minhas discussões com o meu pai passam muito por aí. Porque hoje em dia nós conseguimos aumentar os níveis de cortisol exogenamente, não é? E é possível, e sabemos que isso tem uma tradução em motivação, em vontade, em capacidade de determinação, em energia, traduz-se em energia. E, portanto, podemos evitar estas quebras que estão associadas. Portanto, eu refiro-me um bocadinho muito não deixar cair, porque o envelhecimento ativo é uma coisa completamente diferente, também como estava a falar um bocadinho com o Dr. João Correia, da geriatria. A geriatria é terapêutica pura e dura. O envelhecimento ativo é tentar evitar que a gente entre, que iremos chegar, ninguém vai morrer saudável, podemos morrer saudáveis. Também meu pai diz-me, vais morrer saudável, pronto, mas pronto. Ele diz muitas vezes isso, vais morrer cheio de saúde. Eu assisti uma vez a uma palestra com o Dr. David Sinclair, que é australiano, que é em Harvard e que é geneticista, e o tema da palestra era Reversal Age, Fact or Fantasy, ou seja, reverter a idade, facto ou fantasia. Portanto, será que isso é uma fantasia ou, mais uma vez, voltamos a entrar? E ele, portanto, geneticista, veio na Time de 2015, a ideia como das 100 pessoas mais influentes do mundo, portanto, eu tive o prazer de falar com ele, aquelas coisas de uma vez na vida, e ele, no fundo, tenta, voltando ao início, outra vez, das mensagens iniciais, as esperanças médias de vida que poderão não evoluir assim tanto como se pensa, que esta coisa, como o doutor falou, no Japão, mais precisamente até as chamadas Blue Zones, em Okinawa, que isso, fala-se em 100 anos, esperança média de vida. A esperança média de vida é uma coisa interessante. Uma vez o Dr. Lochner, numa palestra que eu assisti, a esperança média de vida quer dizer que metade da população vai viver mais de 100 anos. Porque às vezes a esperança média de vida é uma palavra, metade vai viver 100 para cima, 50% da população. Para nós percebermos bem o que esta frase quer dizer, não é? Para entendermos bem isso. Mas o que esse professor dizia, o David Sinclair, é que mesmo que a gente não aumente muito a esperança média de vida, ou seja, que não se prolongue muito, porque eventualmente há questões mais do foro osteoarticular, não sei, ou até celular, mesmo que a gente ajude a multiplicar as células mais vezes, que no fundo era a grande tema da palestra, é que, imaginem esta ideia, um cenário. As células têm um tempo limite de multiplicação. Imaginem que um tecido está estimado que se multiplique 1000 vezes. E, portanto, a célula, quando nasce, irá multiplicar-se 1000 vezes até entrar numa coisa chamada morte celular, apoptose. Ela própria induz à morte. Pronto. Mas se esse indivíduo estiver exposto a tóxicos, tabaco, sedentarismo, alimentos, portanto, inflamatórios, um aumento de uma grande inflamação, ela, em vez de se multiplicar 1000 vezes, poderá se multiplicar só 800 ou 700 vezes. Ou seja, irá ter uma morte prematura.
e a pessoa irá ter a doença mais precocemente. Mas ele, em modelo animal, conseguiu demonstrar que essa célula podia-se aumentar mais 30%. Como? Isso agora não me interessa, mas não interessa, é pronto, através da estimulação da mitocôndria, porque a mitocôndria é um organelo da célula e ele, se conseguisse manter a mitocôndria mais tempo, que conseguiu fazer isso em ratos, em vermes e em fungos, portanto, a célula podia se multiplicar mais vezes. E, portanto aí a grande base da palestra dele era, de facto, ele está a conseguir fazer reverter a idade. Tanto é que a capa da Time há 2 anos era uma criança, um bebê, e dizia que esta criança eventualmente poderá chegar aos 140 anos de idade, que era baseada no estudo desse tal David Sinclair. Portanto era pensar em mais 30% do que as pessoas poderão estar proximamente a viver. Mas ainda não disse qual era a grande mensagem que ele tinha, que era, mesmo que a gente não viva muitos mais anos, que cheguemos só aos 85, ou 90, ou 100 anos de idade, os padrões, estes tais padrões, que eu insisto em terminar, em adjetivá-los como obsoletos, é que mais ou menos por volta dos 50 anos de idade, é quando nós estamos no verde até aos 45, 50 anos de idade. A partir dos 45, 50, entramos na zona amarela. E na zona vermelha, a partir dos 65, pronto, mais uma vez estas curvas e estas cores. E mesmo que o fim não seja aos 120, seja mais talvez aos 90, uma coisa assim, o objetivo é estar no verde o máximo de tempo possível. E no amarelo, e depois muito tempo no verde, depois amarelo e vermelho e pumba. E acabou. E feito, terminado. Mas o grande objetivo é toda a gente estar no verde mais tempo. Isso questiona reformas, questiona uma série de padrões. Há bocado, quando falou no calendário Pirelli, mais uma vez, como há 20 anos os padrões, a palavra é obsoleto, quer dizer, o calendário há 20 anos está completamente desajustado para a realidade de hoje em dia. Mais uma vez, o termo a utilizar é que são padrões obsoletos. Há muitas coisas de há pouco tempo atrás, de há 20, 30 anos atrás, que não são, que têm que se cortar. Aliás, isso faz parte do chamado pensamento funcional. Nós, para aprendermos, temos que desaprender. Isto é uma coisa muito interessante pensarmos assim. Nós, que sempre queremos meter mais dados na cabeça, temos que tirar coisas daqui que estão antigas, que faziam sentido na altura, mas que hoje em dia tem que se as apagar. Ou então ficar só com o que é essencial, exatamente. Ficar com o que... Só se apaga isso é velho. Sim, mas isto é tudo muito fácil de falar e depois aplicar. Mas pronto, isto é um bocadinho... Já estamos um bocadinho a divagar, se calhar. Muito bem. Eu gostava de perguntar se alguém gostasse de colocar alguma questão ou fazer alguma observação. Temos um microfone disponível, portanto, não se acanhem. Eu gostei muito desta sessão e realmente quem esteve aqui deve ter o mesmo sentimento. E como o Jaime Milheiro dizia, de facto é interessantíssimo como realmente são 3 áreas tão complementares, não é? Quer dizer, e mesmo a vossa diferença de idade esteve tão bem, quer dizer, porque realmente puderam falar exatamente a mesma coisa com a mesma autoridade. Foi interessantíssimo ouvir-vos. Mas realmente a gente vem aqui é para aprender coisas, como dizia há bocadinho o Francisco Aleno Gomes, realmente a gente aprendeu aqui, pelo menos aprendi 3 coisas que realmente são importantes. A primeira é que realmente nós temos, é quase inevitável, é um bem, que realmente nós possamos viver mais, mas não podemos simplesmente sobreviver, não é? Sobreviver é uma chatice. E realmente Portugal está muito atrás da maior parte dos países europeus, porque realmente nós temos esperanças de vida semelhantes aos países europeus, mas temos vida boa muito abaixo de todos os países europeus. E é isso que nós temos que realmente corrigir com brevidade, se possível. Outra coisa é realmente aquilo que o professor Francisco Aleno Gomes colocou aqui, que para mim, sinceramente, mesmo quem está na medicina curativa, é realmente um problema seríssimo. Mas quando estamos aqui a falar
nestas coisas todas sem prazo de validade, não é? Portanto, fazer tudo sem prazo de validade é realmente terrível, que é esta coisa, este destino demográfico, não é? Como lhe chamou. Portanto, esta coisa de haver, de facto, muitas mulheres, e conforme se vai avançando na vida, haver um desequilíbrio completo entre os sexos e, fundamentalmente, a solidão, não é? Quer dizer, a solidão, para além de ser, para mim, dos maiores dramas das sociedades modernas, é realmente uma perda de oportunidades, não é? Quer dizer, quando nós falamos em ousadias, sexo, até desporto, se não se tiver com quem se fizer estas coisas, é uma chatice, não é? E, portanto, de facto, a solidão é terrível. Depois, tens razão, realmente as universidades continuam a ser muito curativas, mas, de facto, aí tem que haver uma mudança muito grande, pelo menos até dos médicos, não é? Porque os doentes, cada vez mais, vêm ter connosco, ainda não estão doentes, mas querem saber realmente, como os que te aparecem a ti, como é que realmente podem fazer o que podem fazer para não vir a ficar, não é? Portanto, e cada vez mais nós temos que lhes responder e temos que dar essas respostas. Era só estes comentários. Ali atrás, por Lá favor. atrás. Lá atrás. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela discussão. É uma discussão, obviamente, muito interessante a todos os níveis. E era um comentário e uma questão. O comentário, nós sabemos que há uma diferença entre o envelhecimento psicológico e o biológico, não é? Portanto, é uma questão que é interessante, que não é igual. E o exemplo é, quando eu era criança, uma mulher de 50 anos era uma velhinha, hoje em dia é uma jovem, não é? Portanto, aí há uma diferença enorme. E em relação ao envelhecimento biológico, qual é a vossa opinião sobre a questão dos suplementos vitamínicos, proteicos, além do exercício, além da alimentação regrada? Há uma discussão hoje em dia se o comprimido ideal incluiria antioxidantes, aspirina e uma série de outros suplementos, proteínas. O que é que acham sobre isso? Tem alguma experiência? Sim, tenho alguma experiência. No fundo, isso até faz parte do meu dia-a-dia. Eu, como disse ao início, eu dedico muito aos atletas de alto rendimento. Trabalho com atletas olímpicos, faço parte, sou médico do Comitê Olímpico, portanto, isso é para isso que me pagam. No fundo, é para analisar, acompanhar atletas e perceber que lacunas é que eles têm e tentar evitar a decadência do atleta. E nós sabemos que, a partir de uma certa... Quando as pessoas estão em demasia da sua zona de conforto, que é o objetivo do treino, eles têm que sair sempre um bocadinho fora. E a programação do treino é preciso inflamar, como eu falei há pouco, para depois recuperarem, para depois regenerarem. E nós andamos sempre à procura de lacunas, porque a sintomatologia de overtraining ou overworking, nas pessoas hoje em dia, passa pela perda do apetite, a perda do sono, a quebra do humor, a perda da capacidade de atenção, se forem estudantes, uma série de questões. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça nos atletas, porque quando o atleta chega à consulta e diz que já não come direito há não sei quanto tempo, ou que já não dorme há não sei quantos dias, quer dizer que ele já está há muito tempo completamente na zona descendente do seu treino. O que ele tem que fazer é parar. Nós temos que analisar, eu ando sempre em cima das tais hormonas catabólicas e anabólicas e dos micronutrientes. Isto, portanto, estamos a falar de alto rendimento. Atletas de 20, 25 anos, atletas olímpicos, ok? Surpreendentemente, o envelhecimento é algo parecido, porque a partir do momento que se entra na tal outro lado da montanha, 40, 45, 50 anos de idade, entramos numa zona de muitas pausas celulares, penias. Há uma série de penias, entende a palavra, não é? A penia do osso, a osteopenia, as pausas de multiplicação celular, a diminuição do número de mitocôndrias. Há um órgão chamado timo, que temos aqui por trás do externo, que ele regride
ele evolui, as glândulas diminuem, literalmente diminuem de tamanho e começam a funcionar cada vez menos, cada vez pior. E tirando 2 ou 3 hormonas, que é o caso do cortisol, a leptina e da insulina, quase todas as hormonas elas descem com a idade. Praticamente, ou quase todas não, todas as restantes diminuem com a idade. E as que eu referi sobem numa tentativa de reagir, mas a seguir diminuem igualmente. E, portanto, repare a semelhança entre o atleta de alto rendimento, que em virtude do excesso de treino e da deturpação da capacidade regeneradora, do modo que seja, portanto, que entra nessas pausas, igualmente, e nessas penias, e no processo do envelhecimento. E são coisas semelhantes, até podemos dizer. Aliás, eu entrei no mundo do anti-envelhecimento muito porque eu trago muito conhecimento. Eu fiz uma formação norte-americana e sou membro de um colégio da Academia Americana para poder trazê-la para o alto rendimento. No fundo, mas nesta tal consulta que eu faço com indivíduos de 40, 45 anos de idade, que no fundo promover a saúde, 50 anos de idade, eu faço a mesma procura que faço nos de 20 e nos 25. Porque eu sei que eles também... Porque hoje em dia ninguém trabalha 8 horas por dia. Aliás, existe um chamado síndrome, é um síndrome que até já podemos... É o síndrome do never offline. Portanto, nunca estamos desligados. Esta história dos telemóveis e dos smartphones é obra do diabo, eu costumo dizer isso às pessoas, vocês não se ponham finos com os vossos telemóveis. É um dos principais motivos desencadeadores de doença. Nós temos que autoanalisar o que é que... Hoje em dia não desequilibrar está ao alcance de poucos. Tem que ser pessoas extraordinárias, tem que ser pessoas que entendam muito bem o seu próprio organismo, entendam muito bem a carga do seu dia-a-dia, entendam muito bem a necessidade de respeitar regras de alimentação, volto a dizer, regras de sono e regras de exercício. Porque todos nós estamos no limbo do desequilíbrio. Porque, volto a dizer, ninguém trabalha 8 horas por dia, eu lembro que o meu pai trabalhava muito tempo, o meu pai trabalhava até às 9 todas as horas, todos os dias. Só que chegava à casa e acabava, não trabalhava mais. Como qualquer outra pessoa da geração dele. Acabava, eram 9 da noite, se o telefone fixo, alguém ligasse para lá, meu pai nunca estava. Portanto, se nós atendíamos, o filho atendia o telefone, não, meu pai não está, ou está a dormir, uma coisa assim. Portanto, acabava o trabalho do consultório, mal saía do consultório. Hoje em dia nós temos telemóveis, temos e-mails, temos mensagens, o telemóvel não se atende o telemóvel quando se está a trabalhar. Então ficam 20 mensagens para responder, 30 chamadas, não sei. Aqui o sistema está sempre, o sistema nervoso central está sempre ligado. E isso acentua este consumo. É o mesmo overtraining do medalhado olímpico, tem comportamento hormonal idêntico ao do overworking. E depois, se isso associarmos hoje em dia que toda a gente quer fazer façanhas, ter grandes feitos, portanto, antigamente eu costumo dizer, as pessoas queriam fazer uma maratona aos 40 anos de idade. Hoje em dia a maratona é para os miúdos. Hoje em dia o que interessa é fazer um triatlo, um Ironman, ou fazer não sei o que mais. Hoje em dia, mas do sedentarismo, para desporto, nunca fiz nada. Tenho mais 20 quilos que mas eu quero fazer... daqui a um ano, um amigo meu desafiou-me, eu vou fazer uma prova de 10 horas. Não sei, eu vou fazer um trail de 20 horas. E estes desafios meios completamente doentios só contribuem para o desequilíbrio. O desequilíbrio para o envelhecimento, para o pró-envelhecimento. Eles pensam que estão a querer ganhar longevidade, mas pelo contrário, estão a acelerar, volto a dizer, o outro lado da montanha. E, portanto, voltando à questão inicial, o que eu faço é analisar as pessoas. E se as pessoas estiverem a desequilibrar, eu tento corrigir. Quando as pergunto, falando de micronutrientes, se eles tiverem... Há micronutrientes que são fundamentais, mas o que temos que fazer é analisá-los. Desde o zinco, desde o complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina A, uma série de questões, magnésio, potássio, sódio, uma série de questões. E também promover, que volto a dizer, uma alimentação hiperproteica. Daí a ter necessidade de fazer um suplemento proteico, vai uma grande distância. E nós temos é que analisar e perceber o que é que está mal e tentar corrigir. Tentar, mais uma vez, tentar promover o anabolismo, que é a construção,
e corrigir o catabolismo quando exacerbado, quando é em excesso. Isso, para não ficar também, já estou a falar demais, isto muitas vezes é uma coisa fundamental, chamada análise de estilos de vida. A análise de estilos de vida é uma coisa muito simples, é ali, portanto, uma pessoa analisar o que é que faz na segunda-feira, que horas é o pequeno almoço, que horas é o almoço, o que é que come, qual é a sua hora de trabalho, quantas horas treina por semana, e perceber isso e tentar corrigir esses pontos. Mas para fazer isso implica tempo. Isso também é outro das grandes lacunas, os grandes problemas da medicina hoje em dia, que é o médico não tem tempo para estar com os doentes. Isso é um problema grave. E não é responsabilidade dos médicos, infelizmente, nem infelizmente. Isso é um problema do sistema. A pessoa, para explicar isto às pessoas e para corrigir isto, tem que estar sentado, tem que estar muito tempo a falar com as pessoas e sensibilizar as pessoas. Que é completamente distinto da medicina terapêutica e pronto, porque não tem tempo e as próprias pessoas não entendem como a pessoa está a falar e mais vale prescrever, resolver e fica do que tentar corrigir hábitos. Para corrigir hábitos é preciso explicar uma série de coisas. Mas isso infelizmente, pronto, são os problemas da medicina ocidental. Fiz uma formação nos anos 70 com um terapeuta do comportamento inglês, que quando se falava dos sintomas e que as pessoas tinham, e havia aquelas estratégias todas para os sintomas, ele dizia sempre, e depois mudarem o estilo de vida, porque os sintomas voltam. Exatamente. Sim. Bom dia. Eu peço desculpa, estou aqui em trabalho, mas não resisto já agora a aproveitar a oportunidade para fazer uma questão, neste caso ao Dr. Jaime. Eu concordo consigo quando diz que é necessário aqui uma evolução, ou que tem havido aqui uma evolução. As minhas filhas nasceram numa época em que vão absorver toda a informação de maneira diferente, ou seja, eu fiquei alerta para este tipo de questões, se calhar aos 20 anos, elas já nasceram com esta alerta, portanto terá uma evolução diferente. A minha questão vai no sentido de a oferta da saúde tem pessoas de todas as idades, mas um público se calhar muito sério, ali a partir dos 50, 60 anos, em que a ideia é prolongar o verde, como dizia há pouco. A minha questão é, há uma idade ou uma fase a partir do qual deixa de valer a pena, entre aspas, aqui esta expressão é um bocadinho forte, combater para reverter, ou seja, ou continua sempre a valer a pena e vale sempre a pena quando a alma não é pequena, costuma dizer-se. É de facto essa ideia, ou então entregarmos de facto para o plano terapêutico e a partir de certa altura de facto já não vale a pena? Isso é uma pergunta muito, muito interessante e entra completamente em complementaridade com a sociedade, aliás, com os objetivos da sociedade da medicina interna, portuguesa da medicina interna, porque há sem dúvida uma linha, há sem dúvida um período. Claro que se pudermos dar um bocadinho mais de qualidade, um bocadinho o que é que isto quer dizer, claro que é sempre benéfico, de qualidade de vida às pessoas, mas eu lembro do meu exame de cirurgia 3, esta ideia, com o Dr. Vilaça, já falecido, que ele fez uma pergunta neste exame, na prova oral, que era... Nós estávamos a falar de análises, pedido de análises num indivíduo quando entrava, já não me recordo, ou pré-cirúrgico, ou análises pré-cirúrgicas, mas não era um pré-cirúrgico. Porquê é que nós pedimos análise? E eu ali a tentar explicar, e ele não. E ele disse, é para registar. Para registar, para depois percebermos qual é o basal, o que é a análise, como ele é na normalidade, para percebermos se ele vai ter transformações com a cirurgia, com uma série de coisas. E eu não quero esquecer isso. O objetivo é registar, de preferência na saúde. Eu, quando peço, por exemplo, a análise de um indivíduo de 40 anos de idade, é porque, mas quero apanhar alguma doença? Não, eu quero registá-lo na saúde, para depois perceber a tendência à doença. Mas por isso estamos a falar de saúde. 40, até aos... Este tipo de análise eu preconizo muito para a década dos 40, os 45, 50 anos de idade. A partir daí temos que ter... temos que tentar corrigir a doença mais precocemente. Olha, um bom exemplo é a diabetes. E também uma área de muito interesse. Da normalidade à diabetes, há uma coisa chamada pré-diabetes. E a pré-diabetes é um estadio que se julga que dure 7, 8, 9 anos a acontecer, até ter as verdadeiras necessidades de medicação.
E se nós ao longo desse período, ou mais precocemente, corrigirmos hábitos, como é óbvio, os açúcares simples, promoção do exercício, ou remoção do açúcar, não é? Essas coisas, e uma série de questões que melhoram a sensibilidade à insulina, fazemos com que o indivíduo nunca se torne diabético, ou que se torne diabético muito mais tardiamente. E, portanto, estamos a não deixar que as coisas avancem, estamos a deixar que a doença não se estabeleça. E, se for um atleta, eu sigo atletas com 14, 15 anos de idade, por exemplo. Eu tenho atletas com a minha consulta com 15 anos de idade, treinam 8 vezes por semana, 10 vezes por semana e vão à escola. Portanto, são altamente desequilibradores. Portanto, isto pode acontecer com 14, com 15, com 20. Um indivíduo com 30 anos de idade que se propõe a fazer, que trabalha 8 horas por dia e faz 8 horas de treino por semana, há um indivíduo no risco de desequilíbrio. Um indivíduo com 40 ou 50 também que depois... O exercício pode ser altamente desequilibrador, atenção, não é? O exercício pode ser altamente inflamatório. Nós queremos que o exercício dê uma componente anti-inflamatória ao cenário, ao indivíduo, mas o exercício mal ajustado é pró-inflamatório, é pró-envelhecimento. Mas, portanto, não consigo... A sua pergunta faz todo o sentido. A minha resposta, se calhar, não foi tão assertiva como, se calhar, gostaria, mas, sem dúvida, para todas as idades, mas nesta perspectiva do início da doença, eu apontaria mais para aí, para os 40, os 45. Mas, pronto, se calhar... Não sei como... Eu não sei se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa sobre isto. Ou seja, há alguma linha para desistir? Pois, eu acho que sim. Não, eu acho que não. Não. Mas há pouco, quando falou até daquilo que disse o Dr. Losta, eu quero, talvez por eu agora, na minha perspectiva, as coisas vão também mudando, porque eu também vou ficando mais velho. Ora, eu tenho 75. Bem, o problema já não se põe nos 70. Nós estamos a falar... Havia uma senhora da Organização Mundial de Saúde, se o marciano chegasse à Terra para ver o que é que havia sobre a sexualidade das pessoas mais velhas, fugia outra vez para Marte, porque não queria ser velho na Terra. Porque os estudos vão 70, 75, lá vai um que chega aos 80. O problema já não está porque a pirâmide já está em transformação. Por um lado, as pessoas com mais de 80 anos, em 1970 eram 1,4% da população geral portuguesa. Hoje são 5,4% com mais de 80. Quando a maior parte das coisas que nós estamos a falar é para 60 e tal, 70. Não, calma, já temos que ir para mais de 80. Porque passa a ser, o setor de 70, como eu digo, já está a começar a perceber, não, calma, isto não é o fim, nem talvez o princípio do fim, é capaz de ser o fim do princípio, como dizia os seus, mas que a pessoa mantém, etc. Tal. Mas depois, todos os problemas, e que têm a ver com o que pôs muito bem o problema da solidão, vão a partir daí. Eu levaram-me uma pessoa com 85 anos ao meu consultório, porque esta pessoa vivia num sítio em Coimbra, que é Santa Clara, tinha que fazer sempre, vinha todos os dias, a pé, atravessava o rio, ia para a Baixa, estava... E a partir de uma certa altura começou a deixar de fazer isso. E entendiam que estava deprimido, que não sei como é, foram falar comigo. E quando ele estava a falar comigo, eu de facto não vou. Porque eu antes ia estar com as pessoas, minhas amigas, eu já não tenho amigos. Não é? Porque depois a sobrevivência paga-se dramaticamente no aumento da solidão e no vazio da rede social de suporte que essas pessoas tinham. Não é? E, portanto, há problemas, são de uma complexidade terrível. Mas a solidão que apontou é qualquer coisa que pode levar as pessoas a desistir. A partir do momento em que já não têm... A própria solidão é a principal causa de depressão nas pessoas mais velhas. Claro. Portanto, por si só, acaba por ser fator preditor, com mais expressão, naquilo que são os quadros depressivos, e não numa sintomatologia, mas quadros depressivos nas pessoas mais velhas. Obviamente,
todas estas abordagens que nós aqui mencionamos, elas são levadas a cabo a priori em parceria com, em colaboração com, em relação com. Portanto, isso por si só acaba quase como ser um bocadinho preventivo desta situação, que é claramente um fator preditor de quadros psicopatológicos, depressivos, claramente. Bem, estamos mesmo a chegar ao fim, faz favor. É muito breve, eu não queria deixar terminar sem felicitar primeiro a iniciativa da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Eu sou médico de família e aqui convidado para esta iniciativa da Festa da Saúde, mas também felicitá-los pelas excelentes intervenções à volta de um tema que com certeza não fica esgotado, porque o envelhecimento é uma realidade hoje em Portugal. Nós estamos num inverno demográfico. Eu julgo que a única vantagem de ser inverno demográfico é que a seguir tem que vir a primavera. Não sei quando é que virá a primavera, mas temos que nos preparar. O meu comentário e pergunta vem um pouquinho no sentido desta intervenção última do Dr. Francisco Allen. Como é que nós podemos preparar o envelhecimento ativo e dar vida aos anos, porque já demos anos à vida, não é? Mas falta agora esta outra parte de dar vida aos anos. Há possibilidades de preparar o envelhecimento ativo? Podemos estar mais preparados? Podemos, enfim, nesta Festa da Saúde, de alguma forma alertar a população para o seu envelhecimento? Como preparar o envelhecimento? Eu posso começar. Eu tenho muitas dificuldades em dizer isso. Porque todas as medidas, o Dr. Jaime Milheiro falou não falou só da componente física, falou de tudo, da componente física, social, etc. O problema, há um problema que eu ponho sempre, e que tem muito a ver com o problema atual da sociedade portuguesa. E o que eu vou pôr não é uma sugestão de nada. É mais um tema para refletir. Aquilo que eu me apercebo, não é? E agora mais porque estou na idade, há coisas que, como psiquiatra, eu tenho ouvido coisas que eu nunca ouvi na minha vida, nomeadamente sobre sexo. Paixões, ciúme, violência, coisas fantásticas. De antes não ouvia, não existiam. Simplesmente, vamos falar disso ao tipo, não é? Não. Agora falam. Mas aquilo que eu me apercebo é há uma tendência de todas as pessoas a tentar manter a atividade e a tentar manter os idosos nas suas casas o máximo de tempo possível. E muitas vezes há depois aqueles circuitos todos, não é? Porque depois a parte económica também pesa, e de maneira que é aquele circuito que os idosos fazem de filho para filho, não é? E passa a ser quase uma chatice para a família toda, porque agora sou eu, tal, e depois não sei quanto, e depois há um que não quer, mas tem mais dinheiro, paga ao outro, enfim, coisas chatas. E até que finalmente não há mesmo condições, e então é que vai para o lar. Eu não sei se isto será uma boa medida. A experiência que eu tive mais positiva quando comecei a falar de sexo nos lares, e digo-vos, tive experiências horríveis. Não digo que me linchavam, mas quer dizer, eu sentia, da parte das pessoas, uma reação que era uma coisa fantástica. Mas a experiência positiva foi aqui no Porto, no Lar do Comércio, em que eu tive acesso na altura, e estamos a falar dos anos 80, início dos anos 80, que era uma estrutura bem organizada, que era uma estrutura de convívio, havia casais já a residir, as pessoas saíam, iam aqui, iam acolá, etc. E, portanto, havia um dinamismo que eu achava... Era assim que eu gostaria que as coisas passassem comigo. E não as pessoas estarem em casa, até não poder deixar de ser, e depois irem para uma situação de lar em que o que nós assistimos tal, é uma
a uma população que já nem é mobilizável. Nem já o próprio lar tem uma estrutura que mobilize as pessoas, não é? Por exemplo, uma mulher com 94 anos que me consulta na semana passada, o filho traz esta mulher com 94 anos, que vivia no lar, vinha muito bem arranjadinha, muito bem, a pele, tudo aquilo impecável, etc. Vinha com a sua bengala, mas a andar bem, etc. E quando eu fui ver a medicação que esta mulher tomava, eu fiquei perfeitamente aterrorizado. Como é que era possível aquela mulher estar em pé com a medicação que estava a tomar? E estava a tomar essa medicação há 3, 4 anos. Portanto, uma pessoa com 94, há 3, 4 anos, a tomar neuroléticos, mas em doses incríveis. Não é? E, portanto, há toda uma pacificação depois medicamentosa. Não é? E, portanto, tudo aquilo dá um pouco aquele aspecto que depois as próprias pessoas começam a pensar que a adiar, até que finalmente, pronto, lá vai. E esse lá vai é uma derrota de toda a gente. Não é? É a derrota de toda a gente. E não sei se não haveriam formas mais saudáveis de organização social, não sei. É uma dúvida que eu tenho, que eu não tenho resposta para ela. Eu aqui posso só deixar, se calhar, uma pequena abordagem que tem a ver com esta questão de preparação para o envelhecimento. Nós nunca estamos preparados para envelhecer. Sabe-se é que, quanto mais soubermos aquilo que acontece num processo de envelhecimento e atempadamente, portanto, aí já tardiamente já não fará tanto sentido, mas quanto mais atempadamente soubermos, melhor nos podemos preparar. E aqui entenda-se em qualquer uma esfera, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista até mais relacionado então com a sexualidade, do ponto de vista psicológico, emocional, social, cognitivo até. Portanto, se eu sei que quanto mais cognitivamente estiver estimulado, melhor preservo as minhas capacidades, então eu devo deixar de optar às vezes por algumas posturas um bocadinho mais cómodas e manter-me intelectualmente ativo. E aqui há muitas estratégias, mesmo em termos de orientação espacial, temporal. Portanto, se sabemos que algumas áreas podem estar comprometidas, então podemos trabalhá-las, enaltecê-las e mantê-las ativas desde logo e muito cedo para que elas depois se possam então preservar. Outra questão importante é realmente esta questão do processo de envelhecimento e das respostas sociais que estão um bocadinho aquém daquilo que é a promoção do envelhecimento ativo, bem-sucedido, saudável e produtivo, que muitas vezes tem a ver com a questão da institucionalização. A institucionalização é um mal necessário, portanto, acaba por ser, em muitas das circunstâncias, um mal necessário, em que as pessoas acabam por ir para as instituições e elas próprias são castradoras daquilo que é a promoção do envelhecimento ativo. Aqui, eu deixo uma pequena nota de rodapé que eu acho que é importante para o futuro, que é claramente a formação dos técnicos. Nós só conseguimos promover mudança nestas respostas e na forma como o próprio envelhecimento é encarado, vivido e experienciado por cada um, se os técnicos oriundos das várias áreas, seja da saúde, do social, da educação até, não interessa, mas que atuam mais direta ou indiretamente com a população idosa, têm uma formação específica, focada e direcionada para se trabalhar com este tipo de população, que isso não acontece de todo. Nós temos as formações de base, e estas formações de base estão muito vocacionadas para a criança, para o desenvolvimento infantil, para os adolescentes, para as problemáticas mais inerentes ao adulto, mas depois a faixa etária relacionada então com o envelhecimento é claramente negligenciada nos nossos planos de estudo. Há bocadinho falavam da medicina, mas isso é transversal às outras áreas e às outras formações. E eu acho que só conseguimos também ter alguma expressão e conseguirmos perceber aqui alguns resultados, alguma mudança, quando também os técnicos abordarem estas questões de forma diferente e intervencionarem de forma especializada e focada à população idosa, que necessita, obviamente, desta atenção, tal como as outras faixas etárias, obviamente. Desculpa. Não sei se há mais alguma questão. Bom, nesse caso, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, evidentemente, os nossos convidados. Nós limitamos aqui a raspar ao de leve esta temática, que é, claro, muito abrangente e muito profunda, mas fica o desafio para que esta e outras reflexões possam acontecer também a partir daqui. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.